Quando tem dinheiro, é tudo na vida indo bem. Aí se esquece de Deus, também se esqueça da igreja. Quando recebi bom salário, na tua empresa a promoção. Aí se esquece de Deus, também se esqueça da igreja. Quando haverá desprezar, todo dia na igreja, aí fica. Olá a todos nossos telespectadores que estão aí do outro lado a nos acompanhar. Um abraço muito forte para vocês. Estamos mais aqui uma vez para a obra do nosso Senhor. Nosso canal é o CLTV 25 Pro. Estamos diretamente no programa Verdade em Primeiro Lugar com Arlete Alfredo, que na qual vos fala. Estamos aqui com o nosso convidado, ele já está aqui presente. Vou pedir ao meu regi que foque nele e para que comecemos a nossa conversa. Irmão, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Está no programa Verdade em Primeiro Lugar, não é? Grato a Deus. Ok, muito bem. E o nome do irmão, de onde veio? Bem, eu sou irmão Cristiano Cosse. Irmão Cristiano Cosse é o meu nome. Discípulo de Cristo na Igreja Pentecostal Tabernáculo dos Milagres em Angola, onde exerço as funções ministeriais de presidente da juventude e de secretário no local. Muito bem, irmão. Vou perguntar aqui uma coisa muito pertinente. Há quanto tempo serve a Deus? Será que é como o Jeremias diz do ventre da mamã? Já foi escolhido? Há quanto tempo é que se despertou como servo de Deus? Ok. Desde que me lembro como pessoa, né? Desde que me lembro como pessoa, eu despertei como servo de Deus. Desde que me lembro como pessoa, porque desde pequeno sempre fui um cristão, porque a minha mãe foi cristã, sou filho de uma cristã. O meu pai, pudesse dizer que foi cristão, mas não um cristão devoto quanto a minha mãe foi. Então, devoção mesmo sou da minha mãe. Então, desde pequeno, que a mãe começou a levar-me para a igreja. Então, sempre fui um cristão. Mas, convertendo-me, ou dizendo assim, eu fui batizado no ano 2014, né? No ano 2014 eu fui batizado, porque eu vinha de uma outra congregação, um outro movimento. Eu fui quimbanguista, por conta da influência da minha mãe, fui quimbanguista. Já passei pelo Exército da Salvação, já passei pela Igreja Batista, Igreja UEBA, né? União Evangélica Batista de Angola. Já passei também pela IEBA, Igreja Evangélica Batista de Angola. E atualmente, então, encontro-me na Igreja Pentecostal Tabernáculo dos Milagres, como já referi há pouco. Ok, muito bem, irmão. E há quanto tempo está na igreja atual? Olha, na igreja atual eu estou desde 2012. Desde 2012. Onde me encontro agora, totalizando são 2012, 10 anos. Muito bem. 10 anos. Sim, estou lá por influência também da minha mãe, porque eu estava numa outra congregação que também era pentecostal. Estávamos lá, mas depois houveram algumas complicações, houveram alguns problemas de ordem familiar, e isso fez com que primeiro saísse a minha mãe, e também por conta dela, pedia-me que nos mudássemos para a nova igreja, que ela já frequentava na altura, mas eu continuava no mesmo local. Certo. E eu resistia um pouco ao convite dela de irmos para uma outra igreja, uma vez que eu já havia passado em muitas outras congregações, como já referi há bem pouco tempo, as igrejas pelo qual eu passei, frequentei. Então estava assim com alguma relutância em ir para lá. Mas Deus é Deus, era a vontade de Deus afinal de contas, não era a vontade da minha mãe apenas. Então fui lá e continuo lá até o presente. Muito bem. O irmão é presidente da juventude da mesma igreja, certo? Exato. Quer nos contar um pouco sobre essa história, como se tornou, quando o presidente? Ok. Eu digo que a causa de tudo isso é mesmo Deus, né? A causa de tudo isso é mesmo Deus. Eu nunca diria assim, nunca fui atrás de funções ministeriais. Certo. Nunca fui atrás de cargos ministeriais. Fui servindo a Deus, fui, né, fazendo exercício, professando a minha fé, e as coisas foram acontecendo.
Eu acredito que o meu pai espiritual, a quem mando já um abraço, é o reverendo pastor Lutina Pedro, o meu pai espiritual viu em mim habilidades, capacidades que se calhar eu não notava, né? E daí não foram acontecendo. E como eu disse, eu também sou secretário lá no Tabernáculo Sede, porque nós chamamos tabernáculo, né? Uns chamam paróquia, uns chamam de células, mas nós consideramos tabernáculo. E estou no Tabernáculo Sede, então meu pai notou em mim capacidades e qualidades que não havia notado eu mesmo. Então foram lá vindo as propostas, né? Primeiro foi para ser presidente da juventude. Olha, a minha história foi assim, é muito curiosa. Por quê? Porque nós tínhamos um outro presidente da juventude, que atualmente é bispo, estava lá conosco, liderava-nos, mas houve então um tempo que ele tinha que se mudar para uma nova paróquia, um novo tabernáculo. Exato. Então ficamos assim. Meu pai espiritual é muito espiritual mesmo. Gosta de esperar que Deus lhe oriente, gosta de esperar que Deus lhe conduza, lhe indique o que deve fazer, o que não deve fazer. Então, daí nasceu essa proposta. Nós ficamos assim durante um tempo sem líder, mas uma coisa que eu consigo notar e consigo mencionar aqui é que já na altura eu tomei a linha da frente. Eu tomei a linha da frente, me considerava como se fosse líder. As pessoas ainda diziam, mas tu não és líder, quer se considerar como se fosses líder, quem nos dá ordem, quem nos manda fazer isso, fazer aquilo e tudo. Mas é assim, né? É assim, eu tive que tomar então as rédeas do grupo, e lá fui, ajudava os irmãos. Vamos continuar, não temos líder por enquanto, mas Deus vai providenciar vamos continuar, vamos aparecer. E foi começando, né? Foi começando até que depois um dia o meu pai espiritual oficializou as coisas. Oficializou as coisas, mas também o princípio do percurso, vou lhe dizer, não foi fácil. Pois é. Não foi fácil. Então, respondendo à tua questão, foi assim que começou, né? Muito bem. Tínhamos um presidente anterior que depois teve que se mudar para uma nova paróquia. Eu fiquei lá e depois de algum tempo, passado algum tempo, então meu pai espiritual propôs-me que fosse o líder da juventude, e aceitei e continuo até hoje. Muito bem respondido. E, irmão, já deu introdução a uma resposta que vai dar já daqui a pouco. Como é que foi a recepção da juventude da igreja após o irmão ter recebido esses cargos? Olha, a recepção foi boa, né? Foi positiva, mas não foi nada que seja que tivera sido surpresa, né? Porque todo mundo já desconfiava, todo mundo já notava aquele meu lado, né, de dirigir, de liderar. Então foi se confirmando. E a recepção foi boa, sim, mas as presenças dos jovens nos cultos, e isso é um problema bem comum, né? Nos cultos da juventude, foi aquela que dava muita dor de cabeça. Para dizermos assim, para falar assim numa linguagem mais terra a terra, foi uma dor de cabeça. Os jovens não apareciam. Haviam dias em que eu congregava no culto da juventude com apenas 2 membros. E não digo 2 para além de mim, não. Era mesmo 2, eu, o pregador, e o outro liderado, né? O outro jovem. Então, foi passando o tempo, e as coisas foram evoluindo, altos e baixos não faltaram, mas sempre com a ajuda, o sustento do Espírito Santo, e as coisas foram crescendo e estão no nível em que estão. Muito bem respondido mesmo. Irmão Cristiano, certo? Exato. Certo. Estamos aqui a tratar de uma questão de uma juventude angolana. O irmão é presidente da juventude na sua igreja. Como é essa situação? Como é que é essa questão de ser líder de uma juventude, e, sobretudo juventude angolana? Os angolanos são vistos como... os jovens angolanos são vistos como jovens assim... Tem uma palavra que se diz na gíria... A juventude angolana é uma juventude melindrosa, é assim que dizem na gíria. Como é que é para o irmão, né, como ser presidente da juventude e, sobretudo, juventude angolana? Como é que o irmão lida com essa situação?
Ok, juventude angolana. Estamos a falar de Angola, né? Do nosso país aqui, essa é a nossa jurisdição, Angola. Ok. E falar de Angola é falar de um país novo, né? Um país que acredito eu que está com 57 anos de independência, de 75 até 2002, acho que são 55 anos de independência, 57 anos de independência, na verdade. 75, estamos a falar de 75 para... este ano, são 47 e 48. Ok, 47, 48, obrigado. Então, é um país novo, e a igreja em Angola, vamos também falar de um movimento novo, dentro do nosso movimento, que é o pentecostalismo. Então, lidar com a juventude angolana, eu acredito que os jovens que nos estão acompanhando agora estão à espera que eu comece já aqui a apontar os defeitos, as falhas, toda aquela dor de cabeça que nós conhecemos bem, que também não é algo exclusivo apenas nosso, é em toda a parte do mundo, jovem, mas falar da juventude angolana, eu diria que é falar do cumprimento de 1 de João 2,14. Ok. 1 de João 2,14. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Estas palavras refletem bem o que temos vivido nos dias de hoje. Certo. Refletem bem o que temos vivido nos dias de hoje. Porque eu acho que os nossos pais no passado rezaram para que dias como esses chegassem. Os nossos pais rezaram para que houvessem dias como esses em que os jovens se dedicariam tanto à palavra de Deus, que os jovens renunciariam ao mundo, que os jovens crucificariam a sua carne, que os jovens haveriam então de abnegar-se e entregar-se completamente à palavra de Deus, firmar os seus pés na palavra de Deus e servir a Deus em espírito e em verdade. Ok. Servir a Deus em espírito e em verdade. É algo maravilhoso que eu tenho assistido agora. Eu vejo os jovens a impactarem a sociedade angolana com a palavra de Deus. Certo. As jovens pregando o Evangelho de Cristo em todo o canto deste país, de Cabinda ao Cunene e do Mar ao Leste. As jovens que hoje dedicaram-se, e de que maneira dedicaram-se, àquilo que é o interesse do reino dos céus. Certo. Em Angola, propriamente dito. Em Angola. Então, isto é uma bênção, não defeito. Não defeito. Então, a juventude atual, esta nossa geração, uma geração eleita de jovens que amam a Deus e o temem, é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda, bonita, é uma coisa que, diria mesmo, é como Deus já havia profetizado, né? Lá em Joel 2, 28 até 29. Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, jovens terão visões e tudo mais. Então, é o que temos assistido hoje. Mas em meio a toda essa beleza, também há um pouco de feice. Em meio a toda essa qualidade, também há defeito. Então, em meio a toda essa luz, também há uma certa escuridão. Então, é como tudo, né? É como tudo. Eu lidero os jovens e esse tempo de liderança para com os jovens ensinou-me muita coisa. Conheço os jovens de uma outra forma e também porque sou jovem, né? Sim. Também porque sou jovem. E sabemos que ser jovem é estar naquela fase da vida em que a chama é muito quente. Okay. A chama é muito quente, a chama é quente mesmo. Chama de querer fazer, de querer ter, de querer ir, de querer, sei lá, estar no pódio, estar no alto, ser o foco, ser o alvo dos holofotes. O ponto das atenções. Então, não é fácil, né? Não é fácil querer colocar um limite nestas aspirações dos jovens. Não é fácil querer impor uma certa regra ao modo, ao estilo de vida dos jovens. Há dificuldades, sim, mas ainda assim, eu digo que ser líder da juventude é uma bênção quando se é vocacionado,
quando se é escolhido por Deus para exercer esta função. Porque eu digo sempre, nós devemos ter o cuidado de servir a Deus na sua obra quando somos vocacionados e naquilo que somos vocacionados, porque a vocação vai fazer com que sejamos livres de muitas frustrações. Ok. Porque onde não há vocação, há frustração. Onde não há vocação, há desistência. Onde não há vocação, há intrigas. Onde não há vocação, há então, por fim, a falência do grupo. Ok. A falência do grupo. Mas quando se há vocação, quando se há chamado, o Espírito Santo nos sustenta, nos capacita e nos ajuda a sermos tão resilientes o suficientes de maneiras a ultrapassarmos todos os obstáculos que se levantarem contra nós. Muito bem. Então, é uma bênção ser líder da juventude. Lidar com a juventude angolana não é muito fácil, também não é muito difícil. Só devemos apenas entender as pessoas. E para isso precisamos sempre da luz de Deus. E essa luz encontramos nas suas sagradas escrituras. Porque quanto mais Deus nos revela quem somos, mais fácil será compreendermos o outro, o próximo. E quando compreendermos, entendemos que este indivíduo não gosta disto, este indivíduo gosta disso. Então, como não gosta disto e eu quero que ele faça mesmo isto, então eu preciso usar umas estratégias de modo que ele possa achar qualidade, possa achar um interesse, possa achar uma atração naquilo que ele não goste tanto. Ok. Mais ou menos por aí. Muito bem dito, irmão Cristiano. Vamos agora propriamente mesmo no nosso tema, que é o comportamento de jovens cristãos angolanos atuais. Como é que o irmão como é que o irmão pode ligar a questão de o jovem cristão, não é, no meio das influências de outros amigos que não são cristãos? Ok, muito obrigado. Grato pela questão. Dizer o seguinte, que não é algo que se encare de ânimo leve. Okay. Não é algo que se encare de ânimo leve, essa questão que me fez. E também numa situação destas, o jovem tem que estar preparado o suficiente para saber lidar com isso. Preparado o suficiente porque a Bíblia declara que a carne é fraca, mas o espírito está bem disposto. Então, se o teu espírito estiver bem disposto, é claro que aonde a carne poderia estar fraca, o espírito vai se apoderar da ação que esta mesma carne vai apresentar. Porque nós fomos feitos conforme ou segundo a imagem e semelhança de Deus. Segundo a imagem e semelhança de Deus. E no livro de Gênesis, onde eu busco essa citação, no livro de Gênesis, nós vemos Deus a criar dois homens. No primeiro capítulo de Gênesis, Deus cria o homem espiritual. É este que tem a imagem e semelhança de Deus. No segundo capítulo de Gênesis, Deus cria o homem carnal. Okay. O homem carnal. O que foi criado primeiro deveria ter domínio sobre o segundo. Certo. Porque é no primeiro capítulo onde Deus cria o homem espiritual, que também concede o domínio ao homem sobre toda a criação. Sobre toda a criação. E você vai entender que no primeiro capítulo Deus cria o homem espiritual. Certo. Ele cria. No segundo capítulo de Gênesis, Deus forma o homem carnal. Então, o criado segundo a imagem, conforme a semelhança, deveria ter domínio sobre o formado. Carnalmente. Certo. E quando se forma algo, forma-se a partir de uma imagem já feita. Porque eu primeiro tenho que criar, projetar, idealizar o que eu quero fazer,
e depois então vou materializar aquilo. Certo. Vocês criaram um cenário, mas primeiro criaram na mente e depois então materializaram este cenário que estamos aqui a ver em frente. Ok. É mais ou menos isso. Sim. Mas com a queda do homem, o pecado de Adão e Eva, é aí então que começa essa luta, essa contenda entre a carne e o espírito. Certo. Aquele que foi feito para obedecer o outro, quer então reivindicar um direito que não é seu. Certo. E quer ter domínio total do homem. Porque o verdadeiro homem é o homem espiritual, não o homem carnal. Então, quando nós tomamos conhecimento desta verdade, encarnamos esta verdade, tomamos posse dessa verdade e começamos a alimentar, primeiramente, mais o nosso espírito do que a nossa carne, numa situação desta que tu levantaste, então o homem saberá o que fazer. Ok. Não se vai deixar influenciar pelo homem que ainda não conhece Deus, pelo descrente, mas ele sim buscará formas de influenciar o descrente Com as verdades que ele já recebeu. Ok. E a verdade não é uma coisa, a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. Amém, amém. Então, quando nós nos deixamos guiar, dominar, conduzir por esta verdade que é Jesus Cristo, então Jesus Cristo mesmo, por intermédio do seu Espírito, nos revelará a atitude certa, nos mostrará o caminho certo a seguirmos diante de uma situação desta. Porque o homem carnal, o homem descrente, também tem as suas influências. E o homem espiritual ou cristão... Influências fortes. Também tem as suas influências. Essa questão. Influências fortes, sim, porque vivemos num mundo, né, que é feito de matéria, físico, e a carne se dá muito bem com isso. E o espírito está aqui não por pertencer a este lugar, porque nós somos peregrinos, nós somos passageiros. Certo. Então, na tua casa tu dominas mais. Certo. Então, na casa da carne, é claro que a carne vai dominar mais. Mas o espírito, porém, tem mais poder e autoridade sobre a carne. Ok. Então, é uma luta de influência que nós vivemos não apenas numa mera situação ocasional, mas que vivemos todos os dias. Todos os dias há uma luta de influências de Deus e influências do mundo. O mundo quer influenciar tudo que aqui habita, mas Deus também quer influenciar aqueles que estão no mundo, mas foram destinados a estar junto com seu Pai, que é o nosso Senhor e Salvador, Deus que está no céu. Muito bem respondido mesmo, irmão Cristiano. Está a falar muito bem, está a ser muito profundo também nas respostas, isso é muito bom. Os telespectadores devem estar a compreender claramente o que o irmão está a dizer. A nossa próxima questão é sobre... Como um dos líderes, não é? Porque também lidera os filhos de Deus, como lidar com o comportamento de certos jovens que até agora, apesar de estarem na verdade, acreditam que uma calça rasgada não é nenhum problema dentro da igreja, consumir o álcool não é nenhum problema enquanto estamos na verdade. Como é que o irmão, como líder, não é? Como um presidente da juventude, lida com esta situação? Ok. Deixa eu lhe dizer que, de acordo, né, se lermos com uma certa concentração, atenção e com a ajuda, claro, do Espírito Santo, o livro de 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 3, Certo. vamos entender que Paulo nos apresenta 3 tipos de cristão na igreja de Corinto, que acabam por ser também os cristãos que nós conhecemos hoje. E eu gostaria de usar aqui uma outra terminologia, não chamá-los de cristão, mas primeiramente chamá-los de crente. Certo. Há uma certa diferença. Então, lá vamos ver, nesse capítulo que eu fiz referência, vamos ver o cristão carnal, o cristão natural e o cristão espiritual. O cristão carnal é o cristão que
apenas recebeu Jesus como único Senhor e Salvador, mas que ainda não renunciou completamente os desejos Da carne. e as concupiscências da carne. Este é o cristão carnal. Até porque essa mudança, essa transição do mundo para o reino, ou da escuridão para a luz, leva tempo. E nós não podemos querer exigir já da pessoa. Ok. Mas devemos deixar que o dono da obra faça-se cumprir a sua vontade. Até porque Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Quem dá o crescimento. E depois temos o cristão natural. O cristão natural pode ser o crente que até pode ter deixado, né? Pode ter deixado alguns apetites da carne, alguns desejos da carne. Pode se negar a satisfazê-lo, mas ainda assim encara certas coisas com muita normalidade. Okay. É o cristão do é normal, não vejo mal algum, okay. não vejo mal algum. É mais ou menos esse tipo de cristão, né? Os que gostam de normalizar as coisas. E temos o cristão espiritual. O cristão espiritual é aquele que já crucificou a sua carne, já matou o seu ego e carrega todos os dias a sua cruz para seguir Jesus Cristo. Certo. Para seguir Jesus Cristo. Então, este cristão, ele sabe, reconhece uma verdade que Paulo diz também em 1 Coríntios, o capítulo não me vem muito em mente, poderá ser capítulo 3 ou capítulo 6, lá para os últimos versículos. Paulo diz que não sabeis que sois o santuário do Espírito de Deus. Então, o cristão espiritual já sabe que é um santuário do Espírito Santo, já sabe que é um templo sagrado de Deus, Ok. já sabe que é casa do Senhor. E nós ouvimos a canção, né? Essa casa é sua casa. Não sei cantar. Eu não sei. Ok, eu não sei lá muito bem cantar. Não sei cantar a verdade. Então, esse tipo de cristão já sabe que ele é uma casa de Deus, é um templo do Espírito Santo, e que esta mesma casa precisa de toda a honra, precisa de toda a glória, precisa de estar bem limpa, bem purificada, para que o dono da casa se sinta à vontade nele, e o dono da casa possa tomar controle dele, e o dono da casa possa falar com ele constantemente em intimidade, comunhão, relacionamento com Deus. Ok. Então, quando essa pessoa já alcançou esse nível de espiritualidade, é claro que esta pessoa, que este cristão, aqui mesmo é um cristão, aqui não é um crente apenas, é um cristão, é claro que essa pessoa adota ou encarna as virtudes do fruto do Espírito que nós encontramos em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Certo. Então, lá encontramos as virtudes do fruto do Espírito: o amor, a paciência, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a paciência, a mansidão, o domínio próprio. Ok. Domínio próprio. Então, esta pessoa sabe preservar o seu corpo. Sabe preservar o seu corpo. Sabe que esse corpo pertence a uma noiva que tarde ou cedo virá arrebatar-me para estar junto com ele no seu boda lá nas nuvens. Ok. Então, eu não posso manchar esse corpo. Tem partes do meu corpo que eu preciso preservar para o meu noivo, aquele que Deus me dará nessa terra dos vivos. Então, é isso realmente que o Paulo diz, de certa forma, quando diz que não deixeis que a vossa liberdade se torne por motivo de tropeço dos vossos irmãos. Certo, muito bem. Então, minha liberdade de usar calças cortadas e rasgadas pode fazer com que o meu irmão tropece, caia. Então, tenho sim que saber aconselhar os meus jovens, meus irmãos, a vestir-se de forma mais decente, mais respeitosa, para não magoar os próximos. Então, essa é uma realidade que vivemos com ele todos os dias. Então,
A questão aqui é saber como lidar com esses jovens. A questão aqui é saber como conversar com esses jovens. Ok, E devagar irmão. na calma. Muito bem, já vai continuar a dizer, é uma questão que vem a seguir também. Estamos aqui a falar ainda desses irmãos, não é que acham, se calhar, normal uma calça rasgada dentro da igreja. Como líder, como tratar estes irmãos dentro da igreja? Ok. Como líder, né, temos que aconselhar. Temos que aconselhar, temos que mostrar. E quando falo aconselhar tem mesmo a ver com isso. Aconselhar é mostrar o porquê que não devem usá-lo, o que de mal pode causar quando eles usam isso, poderá ser na vida deles como na vida de outras pessoas. E nós hoje em dia temos assistido no Fala Angola, temos visto todos os dias situações de pai violou a própria filha. Isso está acontecendo muito. O irmão violou a própria irmã, bebês e tudo, mas muitas das vezes é também a falta de cuidado, não apenas das nossas irmãs ou dos nossos irmãos no vestir, mas em grande parte esta culpa, essa responsabilidade recai aos pais. Por não darem informações. Certo? Por não passarem informação de vida, por não educarem seus filhos a se vestir, porque, vamos dizer assim, vimos uma menina com menos de 15 anos ou menos de 10 anos a usar uma saia curta. Quem comprou a saia curta? A mamãe, principalmente. O papai deu dinheiro. Okay. Quem comprou o calção, ou tchuna, ou os calçocinos que a menina está a usar e que exibem toda a coxa? É a mamãe. É a mamãe, porque a menina não trabalha, a menina não vende, não tem onde tirar valores para comprar aquele vestuário. Okay. Então, os pais têm que ter essa responsabilidade de educar os seus filhos até no vestuário. Mas acontece que muitas das vezes os pais não têm tido este cuidado. E não são pais apenas descrentes, até pais cristãos. Pois é. Pai cristão, mãe cristã, mas não sabe educar a sua filha a saber se vestir. E nós vimos isso até na própria igreja. Na própria igreja, tu vês uma menina com menos de 10 anos usar uma saia muito curta e a mãe acha que é normal. Não, é normal. O que é que faz? Qual é o mal? Atualidade, não é século XX e tal. Você que está a condenar é porque reparou, é porque viu alguma coisa, está a falar. Não. Não por aí. Nós devemos educar nossos filhos a saberem se vestir. E quando falo educar, é saber comprar roupas decentes, até para uma menina que só tem 5 anos de idade. Saiba comprar roupas decentes, saiba educar, se vestir bem. E nós também, como líderes, nós também, como servos de Deus, temos a responsabilidade de educar e reeducar o seu povo. Também temos a nossa responsabilidade de pregar o evangelho, pregar as verdades, aconselhar, desaconselhar a usar tais tipos de roupas ou a abdicarem de tais práticas. Muito bem, irmão Cristiano, está a dizer muito bem. Mamães em casa estão a acompanhar o programa, estão a ouvir muito bem. Dizem que é de pequeno que se torce o pepino. É uma criança que desde os meus 5 anos, 10 anos, estou a usar uma saia até aqui. Aos 14, 16 anos, quem me meter uma saia até aqui, não vou aceitar. Estou acostumada, a minha saia é aqui, já foi aqui. Por que de pé para a mão tem que usar uma saia até aqui? Já viu. Complica a mente da criança, então depois vamos ter crianças rebeldes, mamãe quer uma saia até aqui, eu não vou querer mesmo, vou todo lado dessa criança, eu sempre estou a usar saia até aqui, de pé para mão, tenho que usar até aqui, não vai funcionar. Então vamos lá ver esse ponto, comprar roupas decentes para as nossas crianças, para facilitar também o trabalho dos servos de Deus. Não ter que ser todo o trabalho para o homem de Deus, ter que repreender, depois não sei se é mais quando. Não, vamos parar com isso, vamos mesmo parar, então, para que a obra de Deus flua, para que o nome de Deus seja glorificado. Falou mesmo muito bem, irmão Cristiano, as mamães precisavam ouvir isto. Muito bem. O nosso programa está mesmo no fim. Uma dica básica, um conselho geral, não só para os cristãos, até aquele também que não está na palavra, precisa ouvir uma palavra de fortificação da parte do irmão Cristiano agora. Ok. Bem, para a sociedade atual, né,
e para a nação que nós queremos, eu vou pedir a todo mundo que nos está acompanhando, que nos vai acompanhar, a pôr a mão na consciência. Vamos colocar a mão na consciência e pensar o que eu posso fazer para ter uma nação angolana mais saudável, ou mais, digamos assim, com uma vida social melhor, ou com condições que deem mais esperança para nossos filhos e para nossos jovens. Que são o futuro da manhã. São o futuro da manhã e que já estamos a ver até que são futuros de hoje, né? Ou o presente de hoje. Certo. Porque os jovens hoje estão a fazer de tudo, até a arcar com responsabilidades que deveriam ser dos pais. Certo. Mas é para dizer que nós cobramos muito ao país, àqueles que nos estão a governar, queremos que nos façam isso, que nos deem aquilo, mas nós precisamos pensar e refletir no que nós temos feito ou que podemos fazer para que tenhamos uma convivência sã, agradável a todos. Porque todo mundo tem uma responsabilidade. Não podemos apenas cobrar dos outros. Nós podemos fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nós podemos fazer para que tenhamos, então, uma sociedade, uma vizinhança, um quintal organizado. Se eu quero que o meu quintal esteja sempre limpo, o quintal onde eu vivo, então não posso esperar que o outro faça a limpeza, não posso esperar que o outro venha limpo e tire aquele lixo, mas eu próprio também posso pegar no lixo, remover dali e deitar para o lixo, e as pessoas vão me observar e também vão imitar, vão influenciar outras pessoas. Então todos nós devemos fazer alguma coisa. Tu que és cristão, tens a tua cota, responsabilidade nisso. Tu também que ainda não vieste para este lado, mas precisas vir, porque a salvação só está neste lado, não está daquele lado. Verdade. Este lado é a salvação, é o reino dos céus, é a vida eterna, mas daquele lado é a perdição, é o sofrimento e dor. Então venha para este lado, porque nós pregamos um Deus, pregamos um Senhor e Salvador, que não precisa nos fazer ricos através de dinheiros e bens materiais. Não precisa nos fazer rico através de casas e carros, mas mesmo pobre, mesmo sendo desempregado, Jesus ainda nos pode fazer feliz. Amém. Em Jesus não precisas ser feliz apenas com dinheiro, com casas, com bens materiais. Mas Jesus, ele próprio se torna o teu motivo de felicidade. Graças Então a Deus. venha para esse lado, porque o único caminho que conduz à vida e à vida eterna é Jesus Cristo. Amém, amém, irmão Cristiano. Telespectadores acompanharam muitíssimo bem, que é só neste lado de Jesus Cristo onde temos a vida. Fora de Jesus nada mesmo, esquece. E aí, então estão convidados, tu que ainda não estás na palavra, estás a ouvir esta mensagem, tens todo o direito de se converter, de receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Muito bem mesmo. Irmão, quer deixar abraços a alguém, algumas pessoas? Ok. Brevemente. Não posso sair daqui sem antes agradecer, né? Agradecer ao meu irmão Natis pelo convite que me foi formulado. E vou lhe confessar que é a primeira vez que eu recebo um convite do gênero. Nunca participei em nenhum livro, porque nunca senti lá muito interesse nisso. Por vezes nós precisamos provar para depois gostar, né? É verdade. Então provei e gostei imenso. Espero Graças que a Deus. realmente a primeira, mas que não seja a última. Que Não será que não. mesmo. Então, estou muito grato por isso. Agradecer também aqui, né, a amada Arlete, é isso? Arlete, certo. Amada Arlete, pelo espaço que me concedeu aqui, por essas questões pertinentes. Muito bem. E também mandar um abraço, saudações no nome de Cristo Jesus, a todos aqueles que nos estão acompanhando online, vamos acompanhar depois. E também aconselhar a ti, que vais acompanhar, mas que ainda não se subscreveste, a se subscrever neste canal, porque começamos assim. LTV 25. Começamos assim, mas amanhã vamos começar mesmo num canal de televisão. Vamos ter um programa de É televisão. mesmo já de televisão. Yeah. Yeah. Só falta já que Não, que nós todos podemos pegar no zap e ligar e Yeah, nos só sintonizar. falta mesmo já isso, É uma mas profecia já no TV nome como de tal. Deus, Deus do meu Sim. Pai Nanti. Ok. Mas estamos muito gratos com isso, muito obrigado. Abraços vão para todo mundo que me conhece. Abraços vão para a minha família, para os meus jovens, né, que esse momento estão aí a cultuar sem mim. Abraços vão ao meu líder espiritual, ao meu pai Nanti. Abraço vai para a minha mãe Adelina. Abraços vão para as minhas irmãs, Albertina, Tânia, Irene, o meu irmão Giovanni, meus sobrinhos. São muitos, não dá para citar o nome.
Mas abraços vão para todo mundo que me conhece. Se não citei o teu nome, me perdoe, porque não temos tempo para citar Talvez o nome de pela todos. próxima. Mas pela próxima vez. Muito Então, bem. lá vão os meus abraços e agradecimentos, né? Ok. Para aqueles que ouviram o convite do irmão em subscrever no nosso canal, o canal é CLTV 25 Pro. Subscrevam-se o máximo que puderem, partilhem, gostem. Precisamos mais também dos vossos comentários para sugestões e tudo mais. Estamos aqui para este trabalho, estamos aqui para isso também. Continuem aí do outro lado a acompanhar-nos, continuem ligadíssimos. Que muita coisa boa vem aí. Eu mesmo já teve, como já dissemos aqui, só falta já credibilidade em outros canais e tudo mais. Senão já estamos a trabalhar, já começamos mesmo. Prontos, com Deus, o caminho é sempre pela frente. Muito bem, o convite é pelas próximas também. O irmão está aqui, é já de casa. Amém, tá? amém, muito como obrigado. Já um contrato que foi feito hoje. Ok, muito obrigado, agradeço bastante e continuamos acompanhando. Tá muito bem. Então, tchauzinho, um beijão grande no vosso coração, porque vocês é que fazem o nosso programa. Tchau, tchau, até a próxima. miso na ngai moni oyo nalemona te matoi na ngai yoki oyo naneyoka te motema na ngai ekoki te lelo etatu esika mayele na ngai esukaka ya yesu ebandi esika mayele ya moto ezosuka ya yesu ebandi ye ale batindaki ye na ninive eyakei na tarsise likolo kombo ya mokano na nzambe mbonge mbela eyaki sukasuka babwakaki ye na mai bandeko botala intelligence mene ekanisaki nyonso esili bandeko boyoka matematika moto na miso nzambe ebimi pamba ye misemeli ye mpona kokokisa mokano nzambe jonas aboyaki na ye asanzi ye na nini oyo nini ye asanzi ye na ninive parole accomplie asalaka na evoyo ero utabo mwana na ye abanga na ye bitumba te abanga mbeli te abanga masasi te kasi mokolo atelemi afinga nzambe ya israela akufa na libanga ye kasi mokolo atelemi achola nzambe ya israele akufa lokola ndeke ma goliat oyo eza nini ye biso totatoli eza nini ye baninga na nga intelligence humaine elobi soki moto akutani aveugle ata mokolo moko akoki kozongela vision te aveugle Bartime bato mokili batiaki point finale na vie na ye kasi mokolo akutanaki na contre intelligence aveuglema ya Bartime esilaki kasi mokolo akutanaki na oyo akonfonda mayela ya bato miso na ye emonaki lisusu baninga oyo nde nini ye yango nga na tatoli eza nini ye bakondanatio ya bato mayela bato epai ya nzambe eza eloko te baloba bafinga batuka ata bacola na miso na nzambe eza eloko te nzambe na nga akokweyisa ata bakondane nga ona kombo
lobota te mpo nzambe na nga azongisaka batrompe ata bakondane nga onakobala te mpo nzambe na nga abalisaka na ye pe ata bakale kobanga te nzambe na yo azali ata malade kolenga te mobikisi na yo azali asopaki makila na kolokota mpo na yo obela te olenga te mokangoli na yo azali bakondanasio ya bato mayila bato epai ya nzambe eza eloko te baloba bafinga batuka ata bacola na miso na nzambe eza nango zero nzambe na nga azali akokweyisa bakondanasio ata bakondane ngai na medesi nakobota te eza lokuta mpo nzambe na nga azali azongisaka batrompe na opération sans cicatrice ata bakondane nga na famille nakobala te eza lokuta contre intelligence ye kotombola bayeba mikitisa contre intelligence ye kokitisa bayeba mitombola bakondanasio ya bato mayila bato epai ya nzambe eza eloko te baloba bafinga batuka ata bacola na miso na nzambe eza nango zero nzambe na nga akokweyisa ata balakeli yo oyo kobonga te mpo nzambe na yo asalaka na ye nani asalaka lokola nzambe na ngai namoni te akotikala kozala te Christ Emmanuel.